Olá pessoal, estamos aqui mais uma semana no nosso programa Confecção que Dá Certo, nosso podcast todas as semanas, trazendo conhecimento, trazendo expertise de empresas e de profissionais consolidados na nossa região do Polo de Confecção do Agreste. Hoje nós vamos trazer um convidado e vamos falar aqui sobre um assunto que é bastante relevante em todo o nosso Polo de Confecção, né, que são vendas. Ele é Diego Alexandre, consultor comercial, palestrante, diretor de marketing, graduado no Sistema de Informações da UFPE e licenciatura em Matemática da UPE, gente. Então, tem muita experiência, tá? Já trabalhou em algumas empresas aqui na região, empresas de renome, que ele, se quiser, ele fica à vontade para dizer, e vai trazer para vocês todo um conhecimento voltado para a área de marketing, que eu acho que a gente acabou de falar sobre isso aqui nos bastidores, sobre o marketing, o quanto importante o marketing é uma empresa, né? A cultura aqui da região está assim aprendendo a desenvolver isso por conta da pandemia. A pandemia ajudou muito, tem um lado positivo, ajudou muito as pessoas ingressarem no online, e o marketing tem sido uma peça-chave para que esse ingresso tenha muito sucesso. Como empresas que eu trabalho, que 80% do faturamento deles é o online, e isso também vem muito do marketing. O marketing bem feito, gente, é a tua imagem, a identidade da empresa lá fora. Então, Diego, com toda a experiência que ele tem, ele vai nos trazer essa experiência dele em outras empresas e nos contar o segredo de um bom marketing. Não é isso, Diego? É isso, é isso. Muito obrigado por me receber aqui. Estou muito Eu que feliz agradeço. de estar aqui com você. E vamos bater esse papo que eu tenho certeza que vai ser muito legal, muito esclarecedor para muita gente e espero contribuir de forma positiva para que a gente tenha um polo de confecção, e não só um polo de confecção, mas que outras empresas que estejam vendo a gente aqui tenham mais sucesso através do nosso papo. Então vamos lá. Para começar, a gente vai falar sobre aceleração de vendas, que é importante. Quem que não quer vender, né? Todo mundo quer vender mais e melhor. Sim. Então, para isso, eu queria, Diego, na sua experiência aqui, quanto tempo você tem aqui já na região? Você é Na região, daqui? eu sou de Recife, né? Vivi 27 anos da minha vida em Recife, né? Depois passei por um período em Garanhuns, né? Onde eu fui professor lá em Garanhuns. E aí eu cheguei em novembro de 2020 aqui na região, né? Já como diretor de marketing de uma empresa de confecção. E então esse ano está fazendo 6 anos que eu estou na região. Parabéns, 6 Obrigado. anos. Eu ainda estou mais um pouquinho, viu? É. Aqui na região, viu? Porque nós somos de Aham, idades diferentes, então mais um pouquinho aqui. aham. Então, eu queria que você, para começar, eu queria que você falasse um pouco do aceleramento de vendas, o contexto do polo de confecção do Agreste no aceleramento de vendas. O que é que você pode falar pela experiência que você já tem? Como é que hoje é o cenário do polo de confecção do Agreste em vendas? Tá, Na sua vamos lá. opinião. Na minha opinião. Vamos lá. O polo do Agreste, Santa Cruz, Capibaribe, né, que é onde eu moro, e região, ele tem uma dificuldade, sobretudo em termos de informação, né? Existe muita informalidade, existe um déficit muito grande de empresas que não sabem o que fazer, não têm informação. E muitas vezes até não buscam informação ou buscam informação pela metade. Existe um problema muito grande com relação a isso, né? E isso, por si só, já trava uma série de situações de venda, né? A gente sabe que no polo de confecção, antes da pandemia, existia um fluxo muito grande de pessoas que iam para o polo, né, que iam para o Moda Center, as feiras ali da região, né, e que, sobretudo pós-pandemia, isso foi gradualmente diminuindo a cada ano, porque as pessoas começaram a comprar no online, né? A gente sabe que é muito custoso e para muitas pessoas se deslocar para Santa Cruz ou para Toritama, pegar aqueles ônibus, né, as excursões, chegar, sair de madrugada, voltar, pegar sei lá quantas horas de estrada, isso é muito custoso. E o online veio para resolver isso. Só que aí muitas empresas não estavam preparadas para esse novo passo. Então a pandemia ela acelerou um processo, né, que ele iria se arrastar talvez por um pouco mais de tempo, ia ser um pouco mais demorado, porque era um costume de se ir para as feiras e fazer as compras, e a pandemia acelerou esse processo e pegou muita gente de calça curta, né? Pegou muita Exatamente. gente sem saber Sem estar como, sem preparado, estar né? preparado para vender Algumas online. empresas já estavam preparadas para isso, que já Algumas algumas empresas, sim. sim. Eu tive alguns clientes que cresceram absurdamente na pandemia exatamente por terem um processo de vendas online, de marketing bem feito, já preparado. Que Né? não Então, esperavam que isso acontecesse, mas que estavam exatamente, preparados. mas que estavam se preparando, estavam preparados e na pandemia estouraram. Por quê? O processo certo, no momento certo,
com a oportunidade. Então, assim, surgiu a oportunidade, souberam agarrar. E aí, deslancharam de vender. E outras empresas engatinhando, que estão engatinhando até hoje. E outras que saíram do mercado na Várias, pandemia. infelizmente, Que não estavam preparadas. é algo que a gente lida comumente E ainda no nosso corre dia a esse dia. risco. As empresas que hoje não se adequarem a uma inteligência artificial, a toda a tecnologia, o avanço da tecnologia, elas vão ficar para trás. Eu tenho até. Ontem eu estava conversando com uma empresa e o proprietário ele estava falando comigo que ele fez as coisas em inteligência artificial e tal. Aí eu fui pegar para ver, né, que dentro da minha consultoria eu faço essa parte de branding, né, que é a identidade de marca e tudo mais. Eu fui pegar para ver e era um texto muito genérico que não saía do ponto A ao ponto B, ele ficava girando em torno de um ponto A. E aí a gente precisa tomar um certo cuidado com a questão de inteligência artificial, porque ela é muito É positiva. porque as pessoas acham que a inteligência artificial veio para substituir. Ela não veio para substituir, ela veio para auxiliar. É uma ferramenta. É uma ferramenta É o que que eu costumo auxilia, dizer, né? exatamente. Eu costumo dizer, a inteligência artificial é uma ferramenta que precisa ser usada nas mãos de pessoas que sabem usar, Exatamente. para chegar num resultado positivo. É como o ChatGPT. Todo mundo fala do ChatGPT, mas o Sim. ChatGPT é preciso que seja um profissional Isso. fazendo a pergunta do que ele quer para ela informar o que é aquilo ali. Se você não souber o que você quer, aí ele não vai dizer você não. Para além disso, não é só você saber o que você quer, é você saber estruturar, inclusive, a Exatamente. resposta. A pergunta para eles. da- Senão, da- eles vão ficar perdidos. Até a própria inteligência artificial fica perdida. Então, é Exatamente. preciso que... É como diz, ela veio para auxiliar. Uhum. Entendendo? O teu conhecimento que você tem, a tua experiência que você tem, é que vai fazer a diferença. Exatamente. Certo? Porque se pegar uma pessoa... Tem gente que pega, tipo, os empresários daqui da região, alguns, não todos, eles tendem a querer fazer tudo na empresa. Sim. Tá entendendo? Então, ao invés de ter a pessoa certa fazendo a coisa certa, mesmo Uhum. com a inteligência artificial, acaba acontecendo com isso que aconteceu com o seu E cliente. inclusive, eu gostaria até de falar um pouco disso, porque isso é meu dia a dia. Né? Eu chego nas empresas como consultor e encaro, muitas vezes, os empresários, o famoso eu empresa. É. Tudo precisa passar por ele, tudo ele Eu faz, vivo muito tudo. isso no meu dia a dia. E eu costumo dizer que o empresário ele não pode ser o gargalo da própria empresa. Porque ele é uma pessoa só, ele é um ser humano que tem suas limitações e que, se ele não delegar, se ele não entender que ele faz parte, dentro de um organograma empresarial, da área de gestão e não da área operacional, se ele não delegar, se ele não fizer a coisa do jeito correto e botar as pessoas certas, nos locais certos, para fazer com que a empresa dele cresça, ele vai se tornar o gargalo da própria empresa. Ou seja, a empresa não cresce porque ele não deixa crescer. E até porque que o papel dele de diretor da empresa, ninguém faz, só ele faz. Só ele e faz. se ele fica em todos os setores fazendo um pouquinho de cada coisa, as pessoas não delega, ele vai conseguir encontrar pessoas que façam aquilo para que o papel dele de dono da empresa seja feito, porque ninguém faz isso, ele. Eu sou um pouco provocador, porque eu acho que a provocação ela faz com que a gente saia do lugar. E eu sempre gosto de provocar os proprietários, né, os diretores, fazendo a seguinte pergunta: quando você está no operacional, quando você está fazendo indo para um corte de tecido, vendendo, correndo para fazer alguma coisa, quem é que está tocando a tua empresa? Exatamente. Porque você Tá não parado. consegue fazer duas... Não, existe alguém tocando a empresa dele tá que não é do interesse dele. Está parado a função dele de dono, porque a gente Exato. contrata profissionais para todas as áreas, mas só o dono pode fazer. Só o dono. E aí o que acontece? Quando ele não está no papel de gestor, ele está no operacional em algum canto, tem alguém tomando decisão por ele. Mas não é pensando no melhor para ele, nem para a empresa dele. Esta pessoa que está tomando aquela decisão está tomando a decisão pensando nela, no benefício dela. É o verdadeiro olho do dono que engorda o boi, né? Falando assim, né? E aí, essa gestão mais inteligente, essa gestão mais estratégica, é algo que eu tento sempre colocar dentro das empresas e fazer que o dono entenda que ele tem muito trabalho na gestão. Ele tem muita coisa para fazer na gestão. Tem muito a evoluir. Né? Exatamente. Ele tem muito a evoluir. Do estratégico, tático e operacional. E aí, infelizmente, a gente tem um cenário onde os proprietários, os gestores, eles acham que, se eles não tiverem no operacional, eles não vão ter o que fazer. Tem muito aqui. E, infelizmente, isso mostra um desconhecimento, de fato, do que é a gestão de uma empresa e de como crescer a empresa. Ele não precisa estar na operação.
né? De Ele jeito tem que nenhum. estar gerindo essa empresa e fazendo com que as pessoas que estão na operação façam o trabalho de forma mais eficiente e as pessoas que estão também no setor estratégico, que a gente chama de gerentes e tudo mais, os consultores, eles também trabalhem de forma eficiente para que a empresa dele cresça e que ele não seja, como eu disse antes, o gargalo da própria empresa e que a empresa consiga deslanchar. Eu acho que com tudo que está acontecendo Uhum. no mundo, no país, inclusive a NR1, né, que vem para regulamentar muita coisa em questão de gestão de pessoas, eu acho que o princípio de um empresário que está querendo entrar nesse setor de empreendedorismo, ele precisa primeiramente, antes de saber o que ele quer, para quem ele quer, mas primeiramente tem que entender de gente, de pessoas. Uma pessoa que não entende de pessoas, ele não vai prosperar no seu trabalho de jeito nenhum. Eu Isso concordo é, isso é 100% com você. visível e notório. Na minha experiência de trabalho, eu vejo muito isso, certo? A gente tem que ter a pessoa certa fazendo a coisa certa e tem que entender de gente, gerenciar gente. Isso é o principal, um pilar importantíssimo para uma empresa. Tem um outro, eu gosto sempre de citar exemplos que acontecem comigo, porque a coisa fica mais crível, né? Existe um outro, um tempo atrás eu prestei consultoria para uma empresa que o proprietário ele gostava de ficar jogando um funcionário contra o outro, ou ameaçando, eu vou trazer um terceiro funcionário para poder resolver aqui. Olha, eu vou trazer, viu? Se você não fizer direito, eu É, vou trazer uma outra pessoa. Ou seja, existe isso. ele geria a própria equipe pelo terror de uma demissão ou pelo terror de vem uma pessoa externa e a equipe ela sobrecarregada, não E conseguia dar o adoece resultado. mentalmente. 100%, sabe? Eu chegava para dar consultoria nessa empresa e a energia era muito pesada, sabe? As pessoas estavam muito estressadas. E aí, como é que você quer cobrar resultado de uma equipe que está pesada, De estressada, jeito nenhum. brigando e tal? Então, você não vai atingir seu potencial máximo nunca, né? Então, para além de tudo isso, da questão do gestor, tem a questão da gestão da equipe, né? Equipes comerciais, equipes de marketing, que são minhas áreas, mas qualquer equipe. Então, essa questão da gestão de pessoas, como você bem falou, ela é primordial porque, de novo, o gestor precisa gerir. Né? Exatamente. E gerir não é só gerir números e Gerir pessoas. gerir pessoas. Exatamente. Eu, no meu trabalho que eu faço de gestão organizacional, nessa parte de gestão de Uhum, pessoas, a primeira coisa que eu faço quando eu começo o contrato com a empresa é entrevistar um funcionário um a um, todo ele, de todos uhum, os setores. Se eu tiver 50, eu entrevisto um a um, uhum, individual e sem gerente, sem dono de empresa, só eu e a pessoa, uhum. certo? E com esse trabalho eu vou traçando um perfil de cada profissional. Sim. Então, existem profissionais que eles podem oferecer mais à empresa, mas por algum problema que esteja travando ele não consegue entregar mais. Uhum, Tá entendendo? Então eu consigo identificar isso no profissional sim. e dizer, olha, essa pessoa ela faz isso, porém ela poderia fazer isso, isso e isso. Tá Uhum. entendendo? E porque, gente, não é só o financeiro, é o prazer de fazer algo. Certo? A gente precisa ter. A coisa mais difícil do mundo hoje em dia é você encontrar um funcionário que tem olho do dono dentro da empresa. É muito difícil. Quando você encontra essa joia rara, você precisa tratar diferenciado, você precisa pagar diferenciado, porque essa pessoa vai fazer com que a sua empresa gere mais, porque as outras pessoas que estão ao redor vai querer ser igual a ele, ser tratado como ele, ser pago como ele. Então, procura a parte positiva dessa pessoa para trazer para os demais, É a certo? liderança pelo exemplo, né, que a gente gosta de Exatamente. falar. Mas eu queria saber de você, Hum. acho que é uma pergunta que muita gente faz, até eu já fiz algumas vezes, mas com o meu trabalho eu fui entendendo mais disso. Eu queria que você passasse para a gente, como profissional da área de marketing. Uhum. Qual a relação entre o marketing e o comercial, verdadeiramente dita? Tá, vamos lá. É uma simbiose, né? Assim, o marketing e o comercial, eles trabalham unidos, né? O comercial é a ponta final, né? É o trato com o cliente, é o alinhamento com ele, toda a relação, né? Tá feito pelos vendedores, pelo setor comercial. Então, ele é a parte final. E o marketing, ele é de forma bem assim resumida, mas tentando responder sua pergunta de forma sucinta, o marketing ele vai trazer as pessoas que não conhecem, e encantar essas pessoas para que elas tenham interesse de descer no que a gente chama de funil de vendas ou funil de marketing, né? Então, a gente
chama a atenção no marketing dessas pessoas e eleva o nível de consciência delas acerca da marca ou do produto ou das duas coisas, né? Porque o que a gente, por exemplo, quando a gente vai tratar de tráfego pago, só para citar um exemplo prático, tá? A gente vai tratar de tráfego pago. Então, tem muita gente que acha que tráfego pago é a salvação da lavoura. Esse tráfego pago é uma excelente ferramenta de atração de novos clientes, exato, mas é uma ferramenta que precisa ser bem utilizada. Então, por exemplo, numa estrutura de tráfego pago, a gente vai pensar num funil de vendas, por exemplo, e a gente tem as pessoas que chegam, né, que a gente chama de leads, né? Então, tem uns leads que estão chegando. Esse lead ele pode vir mais frio ou quente. De que forma? Por exemplo, se eu fizer uma campanha de tráfego pago que eu vou jogar pessoas direto no WhatsApp das empresas. Esse lead, essa pessoa, essa empresa que está chegando, ela está completamente fria. Por que ela está fria? Por que ela não sabe que empresa é aquela direito? Ela não viu. Ela viu um anúncio, ela clicou no anúncio e chegou lá. Então, ela não sabe que empresa é aquela. Ela não sabe que produtos são aqueles, quais são as características do produto, quais são as características da empresa, se aquilo é de fato para ela ou não. Às vezes, dependendo do criativo, né, da chamada, do vídeo ou da arte que esteja sendo usada no tráfego pago, se a arte não estiver bem feita, ela não sabe menos ainda, né? Então, ela chega fria. E aí cabe o time comercial esquentar esse lead, explicar para ele como é que é a empresa, como é que são as coisas, como é que funciona, para que esse lead entenda se ele vai comprar ou não. Um outro exemplo que a gente pode fazer, que também é um lead frio que chega na empresa, mas ele se aquece, e aí juntando marketing comercial, quando a gente faz, por exemplo, uma campanha de perfil. Quando a gente leva o cliente ao perfil da empresa. Quando esse cliente chega lá, se o social media estiver trabalhando bem, o perfil ele vai estar todo ajeitado, os stories, com storytelling, levando aquele cliente a entender mais da empresa, se interessar mais, os destaques organizados, o feed organizado. Então, eu vou aquecendo esse cliente. Em média, por exemplo, quando a gente trabalha lá no polo de confecções com atacado, que é um tipo de cliente específico, em média, esse cliente, quando chega num perfil, ele demora, em média, 15 dias para poder fazer a primeira compra. Por que isso? Porque ele vai querer entender. O lead de atacado, o cliente de atacado, ele não compra por impulso como no varejo. Às vezes, quando a gente quer comprar um negócio, a gente vê uma coisa que a gente gosta, a gente, ai meu Deus, passa o cartão e vai. O lead de atacado não é assim. O lead de atacado, ele olha, ele vai pensar, será que esse produto ele vai vender na minha loja? Qual é o meu markup? O quanto eu vou colocar em cima? Como eu vou expor? Ele vai pensar várias coisas antes de efetuar a compra. E isso, o que acontece? Ele não compra por impulso. Então, você precisa ir aquecendo esse lead ao longo do tempo para que ele realmente vá lá e faça a compra. Aí você diz, em média, 15 dias, quando ele visualiza, né? Ele 15 chega no dias, ele perfil, chega no perfil. em média ele dura uns 15 dias observando, às vezes faz um primeiro contato e não responde mais, e fica por ali, depois ele volta, se aquilo realmente for de interesse. Então, você precisa de um trabalho consistente. Né? Não é só trazer o cliente. Por isso que eu digo que muita gente acha que tráfego pago é a salvação, porque o tráfego pago, de fato, traz o cliente. Ele vai trazer o cliente para a empresa. Mas esse cliente ele precisa ser trabalhado, seja no setor comercial, os vendedores, tirando as dúvidas, oferecendo, sabendo falar dos benefícios daqueles produtos. Tem vendedor que, infelizmente, a boa parte dos vendedores são desqualificados. E eu tenho uma dúvida minha, que eu sempre bato muito forte nessa questão do atendimento humanizado. Sim. Quem se adequou à pandemia, se adequou, está usando as ferramentas que tem, como você falou, mas eu acho que quem faz o humanizado já sai na frente. Sim. Então, o que é que você acha, na tua experiência de marketing, essa questão desse atendimento automatizado, onde tem aquele robô que atende você inicialmente? Eu mesmo mandei fazer numa empresa que eu trabalho, desligar o robô e ligar só final de semana ou à noite, certo? Porque eu acredito que o robô, eu mesmo não gosto de falar, a gente fica tentando algumas coisas que ele não consegue responder. Então, ele só vai passar para o vendedor aquilo que ele, tipo como o cliente diz assim, eu quero comprar, para poder passar. Então, eu acho que o humanizado, ele consegue encantar o cliente. Porque há uma diferença se você vender, uma diferença de encantar o cliente, certo? É totalmente diferente. É o que a gente chama de tirador de pedido. Exatamente, que tem muito aqui. Tem muito.
Tem empresas que estão muito longe de encantamento e tem empresas que já praticam isso. Que a gente vê aí, tem treinamentos voltados para a Disney que fala sobre o encantamento do cliente, Sim. que é a receita assertiva é essa, encantar o cliente, por conta da concorrência. Mas o que é que você me diz esse atendimento que eu falo, robotizado com atendimento humanizado? Você acha que tem que ter os dois ou não? Tá, vamos lá. Primeira coisa, vamos desmistificar algumas coisas. Primeiro, robô não vai fazer o atendimento de ponta a ponta. Por melhor que ele esteja, é muito difícil. Não é que ele não vai fazer, mas é muito difícil. O lead precisa estar muito pronto. O cliente precisa estar muito pronto, É isso precisa que eu estar só penso. querendo. Então, assim, ele não vai trabalhar muito bem o cliente. O robô, como qualquer outra tecnologia, ela precisa ser usada da forma certa. Eu não sou contra o robô, mas eu sou contra a ideia que se tem do robô, tá? E, infelizmente, do jeito que a tecnologia está hoje, tem robô que está atendendo melhor do que ser humano. Infelizmente. Por falta de qualificação, né? É isso que eu ia falar. Falta de qualificação, falta de treinamento, falta de vontade de muitas pessoas. Infelizmente, tem muito vendedor que tem falta de vontade de fazer a coisa, de aprender, de evoluir, né? E é uma questão de mentalidade mesmo, tá? Então, assim, não é que eu seja contra o robô, eu sou contra a ideia que se tem de que o robô vai substituir o ser humano. Eu entendi na sua fala que você assim prioriza muito e assim você briga muito por essa questão do humanizado para Sim. atender o cliente de É. maneira especial, né? E outra coisa, o cliente, ele, quando você tem uma relação com uma pessoa, isso melhora tudo, né? Melhora seu trato com ela, você consegue vender mais para ela, né? Você consegue, não, confia em mim, eu estou colocando isso aqui porque eu sei que vai vender na sua loja. Então confia em mim, bote que vai vender, né? Que é uma relação que muitos donos têm com os clientes mais antigos deles e que eles querem, sem saber, que o seu vendedor tem essa relação com os... Por que eu vendo e os meus vendedores não conseguem vender? Muito em função de que você criou uma relação com os seus clientes que permite que você seja mais espontâneo, que vocês tenham uma relação profissional, amistosa, bem resolvida, e que aí sim você consiga trabalhar esse cliente da melhor forma. Agora, quando você tem um vendedor que é um tirador de pedido, que a gente chama, que ele não tem relação alguma, que ele não sabe conversar, que ele não sabe trabalhar o cliente, negociar, aí você não vai ter esse resultado. E aí o que acontece? Que eu gosto sempre de dizer, quando um cliente chega, um lead chega para você trabalhar ele, você precisa saber escutar o cliente. É uma relação, é uma troca, é uma via de mão dupla. Eu achava que, na minha experiência, que como eu sou vendedor também, eu gosto de vender, eu achava que todo vendedor era como eu, teria que falar muito, teria que conversar muito. Mas eu tive uma experiência de que uma funcionária de uma empresa, que ela trabalhava no financeiro, era uma pessoa bem discreta, bem calada, e faltou uma pessoa, teve que sair uma pessoa que ficou doente, teve que se afastar da empresa, e a gente não tinha outra pessoa para não ser ela. E ela deu show de vendas. Do jeitinho dela, calada, ela deu show de vendas. Porque escutar é muito bom. É muito importante. É muito importante na venda, escutar. Até antes de falar, né? E tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer, inclusive levo para algumas palestras minhas, que eu brinco com a minha mãe. Né? Primeiro eu digo que é uma grande pensadora, sem dizer que é minha mãe. Eu digo que é uma grande pensadora e coloco uma frase entre aspas, assim. Mas uma coisa que minha mãe sempre me disse desde pequeno foi: Diego, você tem 2 ouvidos e uma boca. Eu já escutei isso, achei interessante isso. Escute mais. Escute mais. Então, assim... Eu achei super interessante isso. O cliente, quando ele chega para comprar qualquer coisa, ele tem um desejo. Ele está buscando algum produto, ele está querendo alguma coisa. E se você entender o que ele quer, a distância entre ele e o produto, e o carrinho de compras e a venda, se encurta. Então, uma pergunta simples. Cara, como é que está teu negócio? O que teus clientes estão pedindo? Ou, você está buscando algo específico que eu posso lhe ajudar? Uma pergunta simples. E o cliente ele vai dar simplesmente o mapa da mina para você. Ele vai dizer, olha, eu estou procurando, sei lá, um vestido de festa. Ah, um vestido de festa? Inclusive, nós temos aqui, saiu essa semana um vestido lindo de festa.
dê uma olhada. Quer dizer, eu já estou oferecendo o que ele quer. Eu não estou simplesmente mandando um site ou um catálogo que ele vai ter que procurar o vestido de festa. Se ele vai ter saco, se ele vai ter tempo, a gente não sabe. Então, quando eu encurto essa distância e já mostro para ele exatamente o que ele Mostra quer, a solução, né? eu mostro a problema solução. dele. E aí a gente sabe que o grande fator, o grande ouro dos nossos dias é o tempo. Então, Com certeza. principalmente para o empresário, para o empreendedor. Então, se eu sou um cara eficiente que economizo tempo desse empresário, poxa, ele vai Já sempre cria querer uma comigo. relação, já Já cria cria uma uma relação e relação. ele vai querer comprar comigo sempre. Por quê? Porque, poxa, eu vou conversar com o Diego, porque Diego já me traz a solução rápida, a minha negociação com ele é sem trava, é lisa, eu já economizo tempo, não tem frescura e minha mercadoria chega aqui com qualidade. Por que ele vai Eu procurar outra costumo sempre pessoa? dizer, Diego, que o cliente, ele compra a Diego, a Romildo, de onde ele estiver, certo? Eu já tive uma experiência nessa, que eu não era comercial na empresa, eu era operacional. Como o cliente procurava a mercadoria dele, que era uma empresa de distribuição, procurava a mercadoria dele, e eu sempre localizava a mercadoria, passava a informação para ele, dizia a previsão de chegada, dizia a previsão de saída do destino, que era uma transportadora, e isso eu criei uma relação com o maior cliente da empresa. O maior cliente da empresa só queria ser atendido por mim, mesmo eu não sendo comercial. Então, o dono, isso foi uma experiência. Eu costumo dizer que eu acho que na igreja o que fortalece a gente é o testemunho, fortalece a fé. E a experiência de vida fortalece o conhecimento. Então, nessa empresa, o dono passou e me viu falando com o cliente no meu setor. Ele chamou o gerente comercial e disse: por que Romildo está atendendo a um cliente? A partir de hoje, ele não atende mais cliente nenhum. Eu quero que atenda o comercial. Aí começaram uma pessoa lá, disse: fulano de tal que vai atender o comercial. Chamou a telefonista e disse: olha, toda informação para esse cliente, quem tem que dar é fulano de tal. O Romildo não pode dar essa informação. Tá certo. Aí disseram a mim, eu disse: para mim é diferente. Aí o cliente ligava: eu quero falar com o Romildo. Aí dizia: é porque agora não pode ser mais com o Romildo, é com fulano de tal. Tem que passar para ela. Eu disse: então passa para ela. Aí quando passar para ela, disse: eu quero falar com o Romildo. Não, mas a informação é daqui, mas eu quero que seja Romildo. Aí pegaram e passaram para mim. Eu fiquei falando com ele. Aí o dono não gostou. Aí a pessoa do comércio disse: olha, essa empresa é o maior cliente da empresa. Ela quer falar com o Romildo. O que é que a gente faz? Diz que ele não pode falar com o Romildo? Aí ele disse: não, então só esse cliente, deixa ele atendendo. Essa relação fortaleceu. Quando ele veio à cidade da empresa, ele quis me conhecer pessoalmente, me levou para almoçar e tudo mais. Quer dizer, eu criei uma relação, uma amizade Com certeza. que fiquei, até depois que eu saí da empresa, continuei com essa relação. Então, relacionamento, eu acho que é uma chave para que você tenha bons clientes, sucesso em venda. Mas a questão, eu sempre digo que quando você quer fazer dinheiro, você busca os clientes que já compram a tua empresa, essa é a tua empresa. Mas converter os leads é muito difícil. Queria que você Muito. desse umas dicasinhas, umas frases, o que fazer para converter, porque é difícil. É como você disse, o tráfego é importante, porém, se você não tiver o suporte do atendimento, o tráfego não vai funcionar. Não, não funciona. Aí, como é, assim, na tua experiência, você podia dar dicas aí de uma conversão mais rápida, mais eficiente? Tá, vamos lá. Primeira coisa é entender como é que esse lead está vindo. Então, primeiro precisa, vamos falando de tráfego pago, você precisa ter um tráfego pago eficiente também, né? Infelizmente, existe muito tráfego pago que só joga lead frio para o WhatsApp e está dizendo que está fazendo um bom trabalho. Não É está. o impulsionamento. Só, né? Só faz um impulsionamento, já joga ali no WhatsApp e tal, não está fazendo um bom trabalho, né? Então, primeiro, você precisa ter um esquema de tráfego pago montado que vai fazer com que esse lead chegue via WhatsApp, chegue via perfil, como eu tinha falado, faça campanhas de remarketing, faça outros tipos de campanha, enfim, diversas campanhas, para que esse lead, você trabalhe esse lead. Então, o marketing precisa trabalhar esse lead, tá? Perfil também e tal. Aí chega no vendedor. Chegou o vendedor, lead novo. Então, entender quem é essa pessoa, né? Chamar essa pessoa pelo nome é extremamente importante. Você sempre chamar a pessoa pelo nome. Eu acho também isso muito importante. Então, uma das coisas é que eu um falo. detalhe que faz total diferença. Então, Você se sente especial, se eu né? falar assim, Romildo, você vai prestar atenção em mim. Por quê? Porque eu estou falando o seu nome. Então, você vai estar prestando atenção em mim. Então, a primeira dica, chame o cliente pelo nome, né? Não, não é nada, todo mundo começa o atendimento, qual é seu nome, com quem eu estou falando e tal. Às vezes, quando chega no WhatsApp, tem lá o nome da pessoa, então já adianta. Às vezes tem lá, Deus é fiel, né? Que a pessoa coloca lá no WhatsApp, e aí você pergunta o nome da pessoa. Entender se a pessoa, qual é o interesse da pessoa, se ela está ali para atacar do varejo, isso é a parte base, né? Para
no caso, no polo de confecção, se a pessoa tiver varejo, se a empresa tiver um braço de varejo, encaminha. Se não, avisa para a pessoa que não se vende varejo. Tudo bem. A terceira pergunta é que tem muita gente que diz assim, mas o cliente só quer o catálogo. É curioso. Se você vê que a coisa não está avançando, você manda o catálogo e é isso. Depois você faz os feedbacks. Não dá o catálogo logo. Não dá o catálogo logo. Às vezes o cliente não quer responder nada, ele só fica catálogo, catálogo, catálogo. Beleza, então você envia o catálogo, depois você faz os follow-ups, né? Os recontatos para ver se esse cliente tem algum interesse. Mas a última pergunta são só 3. Nome, se é atacado varejo e o que você busca, que é o que eu falei antes. O que você busca? Você não precisa de um atendimento gigantesco, não. É rápido. Ser prático também, prático, né? Por causa do tempo. Prático. O que você busca? O que te encantou na nossa loja? Porque se ele chegou lá, alguma coisa chamou a atenção. Então, o que te encantou? O que você está buscando aqui? Qual dos nossos produtos você viu que você gostou? Pergunta para o cliente. Ele vai falar. A partir daí, é venda. A partir daí, é negociação. A partir daí, é mostrar os benefícios do produto, é mostrar o que produto é, como ele foi feito, o que ele vai trazer de benefício para aquele cliente, como ele pode vender aquele produto da melhor forma, como ele pode colocar aquele produto na vitrine dele. E aí é uma relação que é construída. Tem cliente, claro, cada caso é um caso. Tem cliente que não quer conversar. Que é só me dar o catálogo e tal. Quando ele avança, ele vai, paga, e você não conversa com ele, pronto, acabou-se. Tudo bem, é o estilo do cliente. Tem cliente que conta da mãe, do pai, do filho, conta a história, quer conversar. E aí o vendedor ele tem que ser profissional e entender até que ponto ele pode ir para não, né? Para manter aquela relação com o cliente, ao mesmo tempo dele não ficar de conversa com o cliente e deixando os outros esperando. Mas, de uma forma geral, é muito prático, é muito rápido. Você precisa entender quem é essa pessoa e chamar ela pelo nome, né? Entender se ele está ali de fato para o que ele vai querer comprar, se é atacado, se é varejo, no caso do polo de confecções, que é o que a gente está mais falando aqui, né? E qual é o interesse dele. A partir daí, conversa e escuta esse cliente. Faça perguntas. Sempre tente concluir as suas ponderações com uma pergunta, para estimular que esse cliente fale com você, que ele responda aquela pergunta, que aquela conversa não morra. Então, você vai fazendo perguntas. E nem fica cansativa também. Né? Exatamente. Não crie aqueles textões. Tem muita gente que tem aquele atalho de WhatsApp, né, que já vê um textão gigante. Ninguém lê. A minoria das pessoas lê. Tem gente que o lead chega e já manda o catálogo, já manda o site. Tipo assim, eu gosto de fazer analogia com, olha, estou aqui, viu? Pode olhar a loja, qualquer coisa pode me chamar. Manda o catálogo, manda o link. E deixa a pessoa lá sozinha, sem assistência, sem nada, e depois fica reclamando, o tráfego pago não está funcionando, eu não estou conseguindo conquistar novos clientes. Porque você não está trabalhando bem esses novos clientes. E aí, numa consultoria, quando a gente vai fazer o treinamento comercial, a gente vai ver o atendimento dessas pessoas. Quando a empresa ela tem um branding definido, por exemplo, ela tem uma voz definida, né, ela tem uma forma de se comunicar definida, aí outro ponto de interseção entre o marketing, né, a publicidade, o marketing e o comercial. Quando a empresa ela tem um branding definido, por exemplo, tem uma empresa que eu trabalho, que é uma empresa de moda feminina. E é uma empresa que ela é muito para cima, né? Em termos de brand, em termos de personalidade, é uma empresa muito para cima, muito, sabe, feliz e tal, uma comunicação sempre para cima. Aí eu falei para os vendedores, gente, vocês estão vendo essa comunicação aqui? Se vocês não replicarem isso no atendimento, a gente vai estar frustrando uma pessoa que está seguindo essa marca exatamente por esse tipo de personalidade. Tá uma coisa e na hora. E aí chega no vendedor e o vendedor ele trata o cliente de forma fria, ele trata o cliente de forma indiferente, quando a marca é completamente o oposto, é uma marca alegre para cima e tal. Então, quando tem um branding definido, a voz da empresa ela está definida, isso também é levado para o setor comercial, para que o setor comercial ele atue da melhor forma dentro do branding da empresa. Entende? Uma coisa que eu queria assim deixar também, como essas dicas que você deu para a venda online, eu queria falar um pouco sobre estratégia de marketing. Tá. Como fazer uma estratégia de marketing para atingir o teu público-alvo, assim, como ser mais eficiente nisso aí, na sua experiência? Tá, vamos lá. Para atingir o público-alvo, crescer a empresa e tal. Veja só, primeira coisa... Eu sei que é a sua especialidade, isso aí. Aí eu quero que você deixe uma coisinha aí, um tesouro para a gente. Tá certo. Primeira coisa, não existe caminho curto. Primeira coisa.
Quem vende caminho curto, 10 passos para não sei o quê, como se você fosse decorar uma cartilha e essa cartilha fosse simplesmente aplicada e vai dar certo, não, isso não acontece. Tá? Primeira coisa, é um trabalho de médio e longo prazo que exige constância, que exige dedicação e que exige foco, objetivo. Tá? E outra coisa, hoje nós estamos inundados nas redes sociais por informação. E informações cada vez mais genéricas, cada vez mais repetidas, cada vez mais chat GPT da vida. Né? Então, a gente tem muita informação, a mesma informação. Então, primeiro de tudo, você precisa ter personalidade para se destacar. Você quer ser único? Trabalhe o branding. Então, primeiro de tudo, você quer atingir um público, atrair um público específico? Faça um branding bem feito. Tenha personalidade, sua marca precisa ter personalidade para ela se destacar da mediocridade que tem aí dessa avalanche de informação. Acho que o posicionamento de marca é um dos pontos principais. É imprescindível. É imprescindível. Sem posicionamento de marca, não existe marca que cresça. Não existe. Ela vai crescer, bater num teto, dali ela não vai passar. Por quê? Porque vira mais do mesmo, vira ruído. Hoje, a gente tem nas nossas redes sociais muito ruído, muita gente falando, muita informação, e a gente não capta, a gente não consegue perceber e trabalhar essas informações que estão sendo passadas ali. Então, primeiro ponto, se destaque, tenha personalidade, sua marca precisa ter personalidade, faça um trabalho de branding. Então, esse é o primeiro ponto. A partir daí, branding feito, voz da marca feita, personalidade, tudo organizado, como a marca vai se comunicar, como ela vai se posicionar em determinadas pautas, o que ela vai trazer para as discussões, né, o que ela vai contribuir com a sociedade. A partir daí, aí você começa um trabalho de social media, por exemplo. Né? Então, essa voz, esse brand, ele precisa ser todo dia alimentado no social media. Todo dia o social media precisa passar de forma estética, de forma escrita e, quando tem vídeo, de forma falada, esse branding. E reforçar as ideias, as coisas que a marca defende, porque isso, com o tempo, vai gerando as pessoas que querem continuar curtindo e comentando e compartilhando e se envolvendo com aquela marca, porque se identificam com aquela personalidade. Quando a gente fala de qualquer marca grande no mundo, você vai pensar na personalidade daquela marca, seja por ela mesma, seja por personalidades que ela contrata, mas você vai identificar ali personalidade. E aí o ser humano se conecta com o ser humano. Então, outra coisa importante é que exista um ou mais seres humanos nessas marcas que estejam produzindo conteúdo, que estejam falando diretamente com o cliente, que estejam passando essas informações, essa personalidade e trazendo essas pessoas para aquele mundo. Se eu não tenho mundo para trazer as pessoas, se eu não tenho argumento, se eu não tenho conversa, eu não vou atrair ninguém. Exatamente. Então, primeiro de tudo, é isso. Você entender quem você é. Deita no divã, entende primeiro quem você é, qual é a sua personalidade, o que você tem para acrescentar no mundo, enquanto empresa, enquanto marca. A partir daí, é fazer um programa estruturado de social media e tráfego pago para que essa voz, essas ideias, essa personalidade cheguem cada vez mais pessoas de forma interessante. Também não adianta eu ter a melhor personalidade do mundo e isso não se tornar algo interessante de ser visto e acompanhado. E ser diferencial, né? Exatamente. Trazer diferencial do que todo mundo está trazendo. Exatamente. Gente, eu tive o prazer hoje de receber aqui o Diego Alexandre. Ele é diretor de marketing, palestrante, certo? Já é atuante aqui na região, como em toda essa área de marketing, né? Ele trouxe bastante dica aqui para a gente. Inclusive, ele está promovendo um evento onde vai trazer mais detalhes de tudo que a gente aqui conversou. Vai ser uma entrega bastante importante para toda a região. Então, eu vou pedir para que ele fale um pouco desse evento agora, que a gente está encerrando nosso programa. Agradecer, primeiramente, aqui a presença dele e tudo que ele trouxe para a gente. Então, quem quiser acompanhar na íntegra essa entrevista, vai sair. Nosso programa é toda quinta-feira, às 14 horas da tarde, e fica gravado no YouTube e no Spotify. Acompanhe. Hoje a gente falou com Diego Alexandre sobre aceleração de vendas. E ele vai trazer um tesouro, um verdadeiro tesouro nesse evento que ele vai promover, que eu quero que ele mesmo fale a respeito.
Tá certo. Primeiro de tudo, muito obrigado por me receber mais uma vez, foi muito legal. E sobre o evento, né, vai rolar agora, dia 6, né, semana que vem já, dia 6, lá no auditório do Moda Center, às 18h30, né, um evento que chama Upscale. Por que Upscale? Porque a gente vai aumentar a escala dessas empresas, vai mostrar como essas empresas podem crescer nas áreas de marketing, nas áreas de publicidade, comercial, e financeira também. A gente tem o João, que é um gestor financeiro, né, que vai estar nos auxiliando e vai estar falando para as marcas como organizar as empresas financeiramente, o que precisa ser feito de forma financeira para que as empresas cresçam com solidez, né? Eu vou estar falando da área de marketing, da área comercial, e o Alisson também vai estar falando um pouco de marketing, de agências de publicidade e tudo mais, de boas práticas, redes sociais. Então, é um evento bem completo para quem busca crescer nesse mundo que a gente vive, né? E crescer, não só crescer de qualquer jeito, mas crescer com consistência, crescer com estrutura e crescer de forma perene. Ok. Então, gente, para quem quer participar desse evento, ele vai deixar como você pode participar desse evento, que é dia 6 de abril, no Moda Center, né? No espaço... No auditório do Moda Center. No auditório do Moda Center. Isso. Não, para você participar, eu vou pedir para você deixar um linkzinho, que eu vou deixar com você nas postagens e tudo mais. Se só clicar nesse link, vai entrar em contato com a gente vai passar todas as informações, os valores e tudo mais, e a pessoa pode adquirir o ingresso, que está acabando, tá? Então, se você tem interesse, corre que está acabando, e a gente vai deixar tudo organizadinho aqui para você poder passar para os seus seguidores e tudo mais, e as pessoas podem participar. Pronto, então, como ele mesmo disse aqui, o evento está bastante concorrido, gente. Eu mesmo quero conhecer de perto esse evento. E acredito que vai somar bastante ao nosso polo de confecção do Agreste. Sim. Então, participem desse evento. Vocês estão aí escutando o nosso programa. Participem desse evento, procure lá. A gente vai deixar o linkzinho, eu vou fornecer para vocês o link também através das nossas redes sociais aqui, da CBN, Caruaru e minha própria, para que vocês acessem e participem desse evento, certo? E, mais uma vez, digo muito obrigado. Eu que agradeço. Foi maravilhoso o nosso bate-papo aqui. Esse programa, esse podcast Confecção que Dá Certo, é um oferecimento da Nacional Têxtil, que é a indústria que mais vende malha, que está lado a lado do nosso confeccionista, do nosso polo de confecção. Como todos sabem, produzimos aqui o nosso material na nossa região e produzimos materiais com muita qualidade, certo? Com a matéria-prima bastante conhecida por todos e lojas diretamente da fábrica em Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru. Então, fiquem à vontade para procurar aí Nacional Têxtil, que a gente tem as lojas diretamente da fábrica. Diego, muito obrigado. Eu que agradeço. Certo? Eu agradeço a todos os ouvintes da CBN Caruaru e espero todos vocês no nosso próximo programa.